Chimaev contra Kamaru Usman, será que vai mesmo sair do papel? Nas últimas semanas, a conversa de Khamzat Chimaev versus Kamaru Usman tem ganhado cada vez mais fôlego. Essa é uma luta que vem sendo trabalhada aí pelo UFC, pelo menos nos bastidores, embora tenha algumas contras. Por exemplo, o Dana White falou, eu não faço luta em peso casado. Parece que o cartola do UFC não confia que o Khamzat Chimaev seja capaz de bater de novo o peso da categoria dos meio-médios. Por outro lado, o próprio Dana White falou em entrevista que o Kamaru Usman foi lá no escritório dele bater na porta e fazer lobby, dizendo que quer esse combate. Recentemente, nesta semana, o Khamzat Chimaev falou o nome do Usman mais uma vez, falou que quer enfrentar ele no UFC 294, que acontece em Abu Dhabi, e falou, eu vou arrancar sua cabeça do pescoço, aquelas coisas do Khamzat Chimaev. Não tá ainda certo e isso tem tomado mais força porque, de fato, todo mundo está querendo, e a Dana White, que o Chimaev lute no evento em Abu Dhabi, que faz um total sentido, mas até agora ninguém casou luta nenhuma, né? A gente tinha que o Borrachinha e ele estavam sendo cogitados para lutar ali, sendo que o Borrachinha meio que foi limado aí pro Dana White, já falaram do Aliskerov, etc. Então tem todo outro plano aí, parece, para a vida do Borrachinha, que parece que quer lutar mais cedo, ele não quer esperar até o final do ano para poder fazer esse aguardo todo até essa luta acontecer. E pro Kamaru Usman é uma luta no mínimo interessante. O Kamaru Usman vem de 2 derrotas em sequência, é a primeira vez que ele passa por isso em toda a sua carreira, e escolher o Chimaev como um terceiro combate, que é um combate importantíssimo para definir se de fato ele vai voltar ao caminho das vitórias ou se de fato aquela derrota, a primeira derrota que ele teve, com aquela nocaute na cabeça dele, fez todo esse peso e ele não vai conseguir voltar ao caminho das vitórias de forma tão simples assim. É uma luta muito arriscada, mas é uma luta corajosa, porque ao mesmo tempo que tem ali um ônus, né, muito grande para ele de voltar ao caminho das vitórias contra um cara, contra o Chimaev, se ele bate o Chimaev, que era um dos grandes nomes que estava ali apavorando a categoria dos meio-médios e a categoria dos médios, ele meio que fala, galera, eu ainda não fui embora. Eu tô aqui e bati um dos bichos papões que estavam aqui dentro dessa categoria. Pois é, a gente, se fosse ver outro nome dentro da categoria ali, você tem, por exemplo, o Belal Muhammad. Belal Muhammad acabou de vencer o Durinho, eu acho que ele merece dar a chance, ir direto. E aí você vai pegar os outros nomes que tem ali na categoria, muitos o Kamaru Usman já venceu, inclusive. E aí você fala assim, pô, você vai se acreditar a voltar ao topo vencendo um cara que você já venceu? Eu acho que pegar um cara que tenha popularidade, principalmente essa popularidade de Chimaev, lutando em Abu Dhabi, eu acho que ele não só se coloca como um cara de, meu tempo ainda não passou, como ele rouba um pouco desse hype pra ele. O próprio Durinho, quando enfrentou o Chimaev a primeira vez, não venceu a luta, mas fazer o Chimaev sangrar já puxou um pouco de hype ali pro brasileiro, que deu uma melhorada nos seus índices aí nas redes sociais. Então pro Kamaru Usman, se ele conseguir uma vitória, ele se coloca de novo em posição de disputar o cinturão e atrai os olhares pra ele. Agora, o Chimaev tá reclamando, ele quer lutar, muita gente tá falando que talvez essa luta aconteça inclusive antes de Abu Dhabi. Eu sinceramente não sei se o UFC vai arriscar o Chimaev em outro, a gente já comentou isso aqui em outro vídeo, colocar o Chimaev pra lutar antes, você esvazia um pouco o UFC em Abu Dhabi. O Chimaev diz que está treinando em Abu Dhabi, ou seja, ele está se preparando na cidade para poder fazer esse combate. Eu acho que se não lutou até agora, o mais provável é que o pessoal realmente deixe o Chimaev na geladeira e use ele só para dar essa movimentada no evento, porque o Makhachev, eu acho que não vende tão pay-per-view assim. Eu acho que vai ter, e o problema é que é um tempo muito grande, né, e para quem não lembra, o Chimaev tá falando de um lado que, ao contrário do que o Dana White está colocando, né, que como se ele não tivesse tão disponível assim, que ele está disponível pra caramba e pode lutar em qualquer categoria, a qualquer momento. E a gente sabe, né, galera, o Dana White tem todo um pé atrás ali, o Chimaev, depois ele fez aquela cagada com o Nate Diaz. Então ele tem medo, talvez, da categoria, de ser uma luta na categoria dos meio-médios. Mas o mais interessante é isso que o Dana White colocou, eu não faço luta de peso casado. Ele meio que já cantou ali falando, Kamaru Usman, se essa luta for entre os médios e os meio-médios, não vai rolar. Eu não faço esse tipo de combate. Talvez o Dana White até já se posicionando pro Kamaru Usman que, olha, eu não sei se eu confio no Chimaev na categoria dos meio-médios, ou se até ele acha que o Chimaev não aceitaria cortar esse peso para lutar na categoria dos meio-médios. Mas o que tudo está indicando é que se essa luta rolar, vai ser nessa categoria. E eu estou dizendo isso porque muita gente também já cogitou do Kamaru Usman lutar na categoria dos médios, fazer talvez uma estreia na categoria dos médios, o que também não seria um completo absurdo também fazer essa luta contra o Chimaev lá. Mas, ao que tudo está indicando, se essa luta rolar, é muito mais para a categoria dos meio-médios, onde, na minha opinião, o Usman precisa sim voltar ao caminho das vitórias e devolver essas derrotas que ele teve ali
pro Leon Edwards do que na categoria dos médios. Porque estrear nos médios agora, vindo de 2 derrotas, perdendo o cinturão, o peso do Usman lá é muito menor. Eu acho que é muito melhor ele resgatar a honra dele ali, resgatar o cinturão e depois subir, talvez para fazer uma super luta, do que fazer isso agora. Eu concordo completamente, eu acho que não faz sentido ele fazer esse movimento, eu acho que ele tem que primeiro resolver as coisas no seu próprio território, antes de tentar explorar o território alheio. O Lenner falou aí, pô, mas talvez o Chimaev não aceite lutar no 170, mas André, você acabou de falar que o Chimaev disse que luta em qualquer categoria de peso. Cara, para falar, até papagaio fala. Uma coisa é o que ele diz na entrevista, que ele vai esmagar todo mundo, que ele é o machão, que ele é o dono. Outra coisa é o que ele põe ali no contrato, porque tem multa, tá? Se não cumprir, perde parte da bolsa, tem prejuízo financeiro. Então, uma coisa é o que você fala pra câmera, a gente tem que separar muito bem que os atletas têm aquela parte midiática, a parte que ele vai falar pra caramba, e a parte que ele realmente vai colocar no papel. Se esse papo de luta casada tá rondando o ouvido do Dana White, é porque a proposta que chegou pra ele foi essa. Pra ele negar, alguém tem que ter pedido. E com certeza não foi o Kamaru Usman que pediu o peso casado, porque o Kamaru Usman vinha lutando na categoria com aquele peso cinturão, né? Que é aquele peso que não tem a libra extra, que é o de campeão. Então, se ele vinha lutando ali, por que ele pediria peso casado? Isso deve ter vindo por parte da equipe do Khamzat Chimaev. Então, juntando toda essa história, a gente tem pontos positivos e negativos para essa luta acontecer. Eu acho que tem mais positivos do que negativos. Se eu fosse apostar, eu apostaria que essa luta vai sair do papel sim e vai sair no UFC 294. Eu acho que vai dar uma empurrada no UFC de Abu Dhabi, que tá precisando de bons nomes para poder dar aquela levantada na venda de pay-per-view, porque é uma coisa importante pro UFC dominar esse mercado. Mas isso aí, galera, o que vocês acham? Querem que essa luta saia do papel? Vocês querem ver realmente o Khamzat Chimaev enfrentando o Kamaru Usman? Ou querem ver o Chimaev enfrentando algum outro nome? Coloca aqui nos comentários, a gente quer saber a opinião de vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Até mais.